Olá, Money Report conversa hoje com o Carlos Catraio, sócio-diretor da Brasil Distressed, empresa de compra de dívidas corporativas vencidas. Tudo bem, Catraio? Tudo bem. Catraio, para a gente abrir essa entrevista, eu queria que você explicasse como funciona esse negócio de compra de dívidas corporativas vencidas. Como funciona? Tá. A BRD é uma empresa especializada nessa atividade. Eu dividiria esse mercado em o pessoal mais especializado em dívidas massificadas de consumo, cartão de crédito, cheque especial. Depois vem o nosso segmento, que é das empresas médias e empresas corporativas e grandes produtores rurais, ou seja, o que chama crédito atacado, dívidas aí entre 1 milhão a 100 milhões de reais. E depois existe aquele outro segmento mais especializado naqueles mega dívidas tipo Oi, Eike Batista e outros casos aí famosos. A gente atua então nesse segmento intermediário. Tipicamente a gente adquire essas dívidas depois pelo menos 6 meses de vencido, ou seja, antes de 6 meses ainda é mais uma coisa em negociação. Quase sempre já envolve um processo judicial. E o credor, ele aceita, porque ele já sofreu seus impactos contábeis de provisões e outras medidas, ele aceita receber com um certo deságio em troca de alguém se dedicar integralmente àquilo que às vezes foge da atividade de quem é que fez a concessão do crédito originariamente. A gente está nesse negócio desde 2010, depois de uma longa carreira em bancos, e não existe nesse negócio de você comprar uma dívida por um grande deságio e receber a dívida integral, ou seja, a gente brinca que a gente socializa o deságio, ou seja, parte do desconto que é obtido na aquisição do crédito, ele é compartilhado com o devedor, fazendo alguma forma, colaborando para que ele repague a dívida. Isso pode ser via pagamento efetivo ou via dação de outros direitos, coisas desse tipo. Então, para a gente entender, vocês atuam nesse meio de campo, dessa negociação entre o credor e o devedor, seria isso? Mas a gente não atua prestando um serviço, a gente atua de fato adquirindo o problema de quem é dono dele e para resolver com um devedor, não é prestando um serviço de cobrança ou coisa desse sentido. Você tem um direito a receber de alguém e eu te pago X por esse valor. A partir daquele momento o problema é meu e aí eu posso tentar recuperar X mais alguma coisa ou X menos se eu errei na hora da minha aquisição. Então vocês fazem essa compra da dívida e depois vocês vão e negociam com o devedor. Exatamente. Você pode dar um exemplo de uma negociação bem sucedida que vocês fizeram para deixar bem claro como funciona o negócio? A gente pode, por exemplo, voltar à época em que havia uma grande dificuldade das locadoras de automóvel. As locadoras de automóvel se endividaram, que elas compravam frotas, né, com pequenos descontos junto aos fabricantes e alugavam os veículos para posteriormente revender os veículos. Ganhavam mais dinheiro vendendo os veículos do que na locação. Veio uma alteração tributária num momento econômico de incentivo à venda de mais veículos e esse desconto que o governo permitiu fez com que os carros que seriam vendidos mais baratos, houvesse carros novos mais baratos ainda do que aquele. As empresas entraram em grandes dificuldades e a gente atuou comprando essas dívidas e aceitando que a locadora nos pagasse com os próprios veículos.
e vendendo esses veículos não na forma massificada de leilões ou coisas assim, fazendo uma venda mais calma, mais tranquila, obtendo um valor maior do que o valor que a gente pagou pela dívida original. Esse é um dos exemplos que posso usar como ilustrativo. E como é a tomada de decisão da BRD? O que vocês avaliam na hora de investir numa dívida em atraso para poder negociar? Então, o principal fator, obviamente, é saber quem está devendo. E quem está devendo, a natureza do contrato. Vai desde uma simples... Você vendeu algo para alguém, prestou um serviço e emitiu uma duplicata, a um contrato bancário onde foi dado imóveis em garantia, foi dado avais e outras coisas. Eu acho que o principal fator, a gente atua nisso, para você ter uma ideia, já fizemos mais de 500 casos e 400 deles nós resolvemos de forma amigável. Então a gente não acredita muito na forma de recuperar crédito através de processos judiciais, a nossa justiça ela é um pouco lenta, então a gente acredita muito mais na nossa capacidade de negociação. Capacidade de negociação, muito pouca gente deixa de pagar porque não quer, já vamos dizer, assumiu a dívida com a intenção de não pagar. Quase todo mundo que assume o compromisso tem a intenção de pagar. Então foi algum fator que atrapalhou. E aí a gente precisa parar e ver se, primeiro, o devedor ainda está vivo, ou seja, ele ainda está operando, ou foi um erro estratégico total, que ele criou um produto ou uma empresa em que a atividade não faz mais sentido, ele mal calculou a atividade no país ou coisas desse tipo. Então, acho que saber se está vivo ou não é o primeiro fator. E o segundo é entender que tipo de coisas existe que podem ajudar para a liquidação dessa operação. Se há bens que podem ser usados, se há avais e coisas desse tipo. Eu queria que você, se possível, reforçar esse perfil do devedor, que você destacou isso, de que muitas pessoas elas deixam de pagar por algum motivo, mas elas querem honrar esse compromisso. Você consegue falar o perfil dessas pessoas, por que elas deixam de pagar as dívidas e tudo mais? Então, vai desde, às vezes, por exemplo, um produtor rural, né? Ele pode ter errado por uma questão de escolha da lavoura errada, ou pode ser um fator climático que, de repente, teve uma seca, ou teve água demais, teve algum fator dessa natureza. Às vezes, alguém que criou um produto, mas que tinha uma sazonalidade, o produto entrou no mercado muito tardio, ou teve, vamos pensar, quando teve aquela greve dos caminhoneiros, quantos produtos deixou de ser entregue, se estragaram, coisas desse tipo. Alguém tinha comprado aquela matéria-prima, tinha pago por ela, esperava receber, e então às vezes é entender o que gerou o problema e ver se basta dar prazo que a coisa se resolve, porque às vezes basta você dar prazo, ou se de fato a situação é tal que não adianta, você tem que olhar e dizer, olha, o que dá para tirar desse negócio é o que sobrou na empresa, cadeira e mesa vale 5% da dívida, coisas desse tipo. Existem situações de fraudes, existem situações, mas isso não é a maioria. A grande maioria dos casos é falhas gerenciais, decisões de investimento no momento errado. Então, entender o que gerou o problema, às vezes, é mais da metade para achar a solução para ele. Ainda falando da atuação da BRD, o que diferencia uma negociação
com a empresa, com a BRD e com o banco? Qual que é a diferença entre os dois? A gente gosta de lembrar que, primeiro, quando você não está envolvido na origem do conflito, não tem aquela, eu confiei em você, você me traiu. Não, ou seja, a gente chega pós o jogo encerrado, então, quer dizer, não quero discutir a canelada, eu quero discutir a solução para o problema. Então, ou seja, tirar aquele momento do conflito da mesa, isso sempre ajuda bastante. O segundo aspecto é que um banco ou um fornecedor que fez um determinado produto e esperava receber, ele também precisa usar, às vezes, o tratamento com aquele cliente para dar aquela mensagem do tipo, se você não me paga, eu sou duro na minha cobrança. Ele não quer fazer uma concessão, porque se você é um distribuidor de combustíveis e você começa a aceitar que um posto de gasolina pague metade do que ele deve, talvez todos vão querer só pagar metade, e aí o teu negócio acaba. Agora, eu não estou envolvido do lado psicológico da transação. Eu entro e eu olho quanto eu paguei e tento recuperar pelo menos o que eu paguei ou o que eu paguei mais alguma coisa a mais. Se eu percebi que eu errei, eu até aceito menos como uma solução. Então, essa coisa da gente não estar querendo ter razão, é muito mais querer ser feliz numa solução para o problema, nos deixa muito mais predisposto a achar uma outra solução, às vezes um pouco diferente. E a outra coisa é aceitar outras moedas para um banco receber boi em pagamento não é uma coisa tão trivial. Para a gente vai arrumar uma fazenda que possa receber os bois e nos pagar, ou receber carvão, ou receber um produto químico, ou coisa desse tipo como forma de pagamento. A nossa flexibilidade é muito maior, ou às vezes até recebemos uma outra dívida para pagar uma dívida. Então, ou seja, uma cooperativa deixou de pagar o crédito que ela tinha para uma indústria química, porque ela, na verdade, repassou aquilo para os seus cooperados e eles não pagaram. Eu aceito as dívidas contra os cooperados como uma forma de pagar a dívida da cooperativa. Obviamente que depois eu tento cobrar dos cooperados um pouco mais do que eu recebi, assim por diante. E como você avalia o cenário hoje no Brasil desse mercado? Em que situação está? Esse mercado, quando a gente começou, ele era um mercado assim ainda bastante pequeno, não havia, vamos dizer, tantos vendedores de crédito, que a gente depende do fornecedor, né? De alguém que aceite o desconto. Ainda era muito tipo... As pessoas preferiam, os bancos preferiam continuar eles mesmos brigando do que aceitarem reconhecer o prejuízo. Então, aumentou muito o número de, vamos dizer, fornecedores para a minha atividade. A crise econômica, sem dúvida nenhuma, gerou muito mais oportunidades. Todo mundo pensa que o meu negócio ele depende de desgraça, quanto mais desgraça melhor, mas isso não é verdade. Óbvio que uma crise econômica, um problema de um determinado setor acaba nos ajudando, gerando mais oportunidade, mas a gente depende da melhora econômica para recuperar. Então, o momento econômico agora, que parece que o pior já passou, né? Tivemos um deputado que usou isso em várias campanhas, mas parece que agora esse lema talvez seja mais verdadeiro. Até negócios que estavam muito parados começam a melhorar, e no nível de descontos que a gente opera, aqueles negócios conseguem serem viáveis e pagar os seus problemas. Então, até para a gente pegar esse gancho, pela atuação de vocês, é possível perceber
sinais mais consistentes de uma retomada econômica? Eu acho que ainda não. A gente percebe a expectativa. As pessoas não... Elas só... Você falava com quem passou por dificuldades e ela só enxergava cenários piores. Agora você já consegue ouvir de quem passou por grandes dificuldades, do tipo, olha, parece que agora a coisa começa, me procura daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, que eu estou conseguindo respirar de novo. Então, eu diria que esses indicadores a gente tem. A outra coisa é que não há aqueles indicadores de grandes receios de volatilidades cambiais ou de... parece que o pior do crédito também já se percebeu, porque uma das formas que a gente tem de receber é que os nossos clientes voltem a ter crédito. Muita gente deixa de pagar as suas obrigações porque perdeu o crédito. Então, se volta a haver crédito, você acaba tendo, vamos dizer, as pessoas acabam olhando como uma boa oportunidade de resolver um problema de uma dívida antiga, que era gigante, com muito menos recursos, tomando um novo empréstimo. Então, a gente percebe que volta a ter crédito na praça que contribui para isso. Catraio, então, para a gente fechar, então esse é um mercado que ainda tem bastante potencial, principalmente assim que o país recuperar de uma forma mais consistente a situação econômica. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que como existe um estoque de dívida vencida enorme, seja nos bancos, seja em fundos, seja em grandes empresas, fornecedores que deixaram de receber, existe bastante matéria-prima. Então, se existe um volume enorme de créditos inadimplidos, a melhora econômica vai permitir que parte desse... Muita gente está devendo, mas não deliberadamente porque quer dever, está devendo porque foi levado a uma situação. Então a melhora econômica, sem dúvida nenhuma, vai permitir que esse pessoal volte a respirar e gerar novas oportunidades. Mas é um negócio de altíssimo risco, né? Ou seja, é para quem entende e sabe o que está fazendo, né? Catraio, muito obrigado pela atenção, pela gentileza em esclarecer nossas dúvidas. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Neipart conversou hoje com Carlos Catraio, sócio-diretor da BRD. Obrigado pela atenção e até a próxima.